A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para a parte 2 da nossa aula de número 7, onde Deus faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Abraão estava muito entristecido, por não ter filhos, ou por não ter filho ainda. O Senhor disse para ele: não temas, e prometeu a Abraão, que lhe daria um filho, e os seus descendentes seriam inumeráveis como as estrelas do céu. Abraão, mesmo entendendo que aquela promessa do ponto de vista humano era irrealizável, era impossível, a Bíblia diz que ele creu no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Essa frase, creu ele no Senhor, lá no hebraico, Vehemin Badonai, significa que ele apoiou-se no Deus da aliança. Era mais do que aceitar intelectualmente a promessa, era confiar incondicionalmente em Deus e na promessa que ele fez. A seguir, Deus também lhe prometeu uma terra que se estenderia desde o Nilo até o rio Eufrates. Esta aliança, que Deus fez com Abraão, ela seguiu o costume daquela época. Naquela época, duas pessoas, ao fazerem um contrato, eles pegavam um animal, dividiam-o e ambos passavam entre as metades daquele animal dividido. Era uma maneira de expressar a seguinte coisa: se não cumprir minha metade ou minha parte do pacto, eu posso ser cortado em pedaços, como fez esse sacrifício. Então a pessoa, para confirmar que ele cumpriria aquele pacto, havia toda aquela encenação, se eu não cumprir, pode me matar, pode me cortar em pedaços. Abraão, quando Deus fez a aliança com ele, Deus fez da mesma maneira, O animal estava dividido em pedaços, mas fugiu um pouco ao costume, porque no costume da época, as duas partes contratantes passavam entre os pedaços do animal. Nesse caso aqui, só o Senhor passou entre os pedaços do animal. O Senhor passou em uma forma assim de um fogareiro esfumaçante, e de uma tocha acesa, pois sua aliança era unilateral. A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança unilateral e incondicional. Só Deus poderia cumprir aquela aliança. Por isso que somente Deus, em forma aí de um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa, é que passou entre as partes daquele animal. Então, a Abraão cabia somente o quê? Aceitar a aliança e continuar crendo no Deus daquela aliança. Bom, então nós temos aqui, nessa próxima página, uma parte assim obscura, cinzenta na história de Abraão e de Sara. Passou-se 10 anos, Abraão e Sara não tiveram filhos, e Sara então procurou ajudar a Deus para cumprir a sua promessa, Quando Abraão e Sara estiveram lá no Egito, naquela ocasião em que Abraão mentiu que Sara era sua irmã, ali eles ganharam a escrava Agar e a levaram para Canaã. E Sara, então, seguindo o costume, a lei mesopotâmica, em que a esposa estéria podia dar ao marido uma serva como mulher, e o filho daquela serva poderia ser reconhecido como filhos nascidos da união, Abraão e Sara cederam, a esse costume daquela época. Ao ouvir o plano de Sara, Abraão cedeu e deitou com Sara, e Sara então ficou grávida do menino Ismael. Bom, então quando Agar ficou grávida, o nome Agar significa Hagar, estrangeira, porque ela era egípcia, ela fugiu por causa dos maus tratos de Sara. Então Deus enviou o anjo do Senhor,
o Malach Yavé, ou Malach Adonai, para dizer a Agar, né? Torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Ele também indicou o nome do filho de Agar, né? O nome dele seria Ismael, Ishmael, que significa Deus ouve. Diante disso, né, diante dessa promessa divina a Agar, e também estendendo ao seu filho, ela chamou Deus de El Roi, né, o Deus que vê. Então aqui a gente tem Agar tentando fugir de Sara, mas Deus manda Agar voltar a Sara e fazer o que Sara lhe indicava para fazer, ou seja, voltar à condição que ela tinha anteriormente, e ela seria mãe de Ismael, e Deus faz promessas a Agar e também a Ismael. Então nós temos aqui, nesta página seguinte, capítulo 17 de Gênesis, vai até 18, versículo 15. Quando Ismael nasceu, Abraão estava com 86 anos de idade. Mas agora, nesse texto aqui, Abraão já estava com 99. E ele já estava pensando, né, que Ismael seria o substituto do filho prometido. Aí Deus aparece a Abraão, fortalece a fé de Abraão, faz uma repreensão, né, a Abraão e renova o pacto. Nós temos esse texto lá em Gênesis 17, versículo 18 e 19, que diz: E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele, Isaque, estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então Deus deixou bem claro nesse texto que o filho da promessa não era de Abraão com Agar, ou seja, Ismael. O filho da promessa era de Abraão com Sara, ou seja, Isaque. Esse texto de Gênesis 17, 18 e 19 fica bem claro isso. Deus então revela-se a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Porque somente o Deus Todo-Poderoso pode cumprir todas as promessas que ele faz, inclusive aquelas, aos olhos humanos, impossíveis de serem realizadas. Abraão devia ter uma vida digna da sua vocação. A Bíblia diz o seguinte, né? O Senhor falando a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. A palavra hebraica lá para perfeito é tamim, seja íntegro. Então Deus diz a Abraão que o filho da aliança não era Ismael, e sim o filho que ele lhe daria, que se chamaria Isaque. Então Deus deu a Abraão 2 sinais para confirmar esta aliança. Primeiro, ele mudou o nome de Abrão, né? Avram, pai enaltecido, para Abraão, Avraham, pai de multidão. E mudou o nome de Sara, que era Sarai, minha princesa, para Sara, princesa. Com essas mudanças de nomes, né, Deus estava dizendo para Abraão: você vai deixar de ser um pai alto, um pai enaltecido, para ser pai de multidão. E Sara vai deixar de ser a sua princesa para ser a princesa de todos os povos, né? Ou de todos os descendentes de Isaque. Bom, e também a aliança foi selada com a circuncisão. Então, o sinal da aliança foi a circuncisão, simbolismo de purificação e de renovação do coração. Então, ao ouvir a promessa de que Sara, que estava com 89 anos, daria à luz um filho, Abraão, que estava com 99 anos, riu. Sara também riu, né? Então Deus fez Sara conceber e dar à luz um filho, o qual chamou-se Itzhak, riso, Isaque.
Então, o riso de incredulidade, tanto de Abraão quanto de Sara, diante daquela situação, né, converteu-se em riso de alegria, conforme Gênesis capítulo 21 e versículo de número 6. Então, vamos aqui para o próximo slide. Vamos falar aqui sobre a destruição de Sodoma e livramento de Ló. Então, a expressão Sodoma e Gomorra, ela se aplica a 5 cidades-estados lá do Vale de Sidim, no Mar Morto: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, ou também chamada de Zoar. Então, essas 5 cidades, quando a gente fala Sodoma e Gomorra, está se aplicando a todas essas 5. Então, aqui, os crimes de Sodoma é que eles viviam em perversidade, imoralidade e desobediência ao Senhor. As tradições rabínicas afirmam que os habitantes de Sodoma eram gananciosos, apegados à propriedade, sem compaixão, blasfemos, sanguinários e sádicos para com os forasteiros. Eles praticavam o crime chamado a cama de Sodoma, que se caracterizava pela seguinte crueldade: os visitantes eram obrigados a dormir, porém, se os hóspedes fossem mais altos, eram amputados. Se eram mais baixos, eram esticados até atingir o comprimento da cama. Então, esse relato serve para mostrar quão perverso era o povo dessas 5 cidades, né? Representadas aí pelo nome Sodoma e Gomorra. Bom, a destruição das cidades. Os irmãos conhecem o relato bíblico. Abraão clamou ao Senhor, se tivesse pessoas justas naquela cidade, que Deus não a destruísse, mas não haviam nem 10 pessoas justas ali. Então os anjos, né, chegaram à cidade, encontraram Ló assentado à porta da cidade. Isso indica que Ló tinha uma posição influente, porque geralmente quem assentava à porta da cidade era alguma pessoa que tinha alguma autoridade ou posição elevada na cidade. Bom, e naquele mesmo dia, né, os 2 anjos que visitaram Abraão foram à cidade, hospedaram-se na casa de Ló, e os habitantes de Sodoma e de Gomorra, os habitantes daquela cidade, quiseram ou exigiram que Ló tirasse ou levasse para fora aqueles anjos, para eles terem relações sexuais com aqueles anjos. Ló saiu em defesa dos anjos, oferecendo as suas filhas virgens, né, para tentar saciar o desejo daquela multidão inflamada. Os anjos feriram aqueles homens com cegueira e retiraram o patriarca Ló e sua família da cidade, e lhes deu ordens para seguirem sempre em direção das montanhas sem olharem para trás. Ao saírem da cidade, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se em estátua de sal. A gente quer colocar aqui esta observação com relação a isso, né? Como é possível uma pessoa se tornar estátua de sal. Então, a esposa de Ló pode ter sido instantaneamente envolvida por algo semelhante a uma nuvem piroclástica, que é o resultado devastador de algumas erupções vulcânicas constituídas de corpos fluidos, velozes, compostos de gás quente e piroclastos, que é cinza e pedra, que podem viajar com velocidade de até 160 km por hora, com gás numa temperatura entre 300 a 800 graus centígrados. Então, gerada pela queda próxima a ela de uma rocha derretida, resultante da entrada de escombros. Então, o fenômeno teria envolvido repentinamente o corpo da mulher e a tornara uma estátua. Ao verem o corpo da mulher daquela forma, Ló e suas filhas fizeram uma analogia com as formações de sal do Mar Morto, os quais se assemelham às estátuas, daí a alusão à estátua de sal. Tá bom? Para nós já encerrarmos aqui e irmos para a nossa última página, as filhas de Ló, pensando que todos os habitantes da terra haviam morrido e que haviam sobrado apenas elas e seu pai,
e que por isso teriam que povoar a terra, planejaram os atos incestuosos. Diante disso, Ló veio a ser o pai dos grandes inimigos de Israel, né? Os moabitas, de Moabe, né? A palavra Moabe significa do pai, resultado aí da relação de Ló com a sua filha mais velha. Os amonitas, de Ben-Ami, filho de parente, do resultado ali do incesto de Ló com a sua filha mais nova. Então, esses grandes inimigos de Israel, moabitas e amonitas, são descendentes de Ló. Então, esses povos foram notórios por suas ambições idólatras e constituíram o perigo de contágio para Israel através dos séculos. Nós temos todos esses textos aí que demonstram quão idólatras e tão terríveis foram os moabitas e os amonitas, descendentes dessa relação incestuosa de Ló com as suas duas filhas. Meus amados, Deus abençoe e até a parte 3 desta aula de número 7. Um abraço, obrigado.